Bem-vindo de volta. Milhares de extraterrestres começaram a despencar inesperadamente do céu, exterminando 99% da humanidade em apenas um dia. A Sunen High School, localizada na Coreia do Sul, aparenta ser um colégio comum. A rotina de seus estudantes é típica. Alguns se preocupam com sentimentos amorosos por seus colegas, outros intimidam os mais frágeis, e há aqueles totalmente focados nos exigentes exames de ingresso à universidade. Há exatamente um ano, parecia que o futuro da humanidade havia sido alterado para sempre, quando enigmáticas esferas púrpuras começaram a surgir no céu. Inicialmente, acreditava-se que fossem naves de outra civilização se preparando para um ataque devastador e iminente. Mas nada ocorreu. Os humanos lançaram investidas preventivas contra os misteriosos objetos, para perceber que suas ações faziam com que as esferas se multiplicassem rapidamente. Compreendendo que a agressão era ineficaz, os governantes globais optaram por não realizar mais nenhuma investida e passaram a apenas monitorá-las, aguardando para entender qual seria o próximo passo das esferas. 12 meses se passaram. Enquanto a curiosidade e a inquietação persistem entre a população, a vida continua. A maioria segue focada em seus desafios cotidianos, que se preocupam com a formatura e os temidos exames de admissão. Entre eles está Young Han, um estudante recém-transferido, obcecado em alcançar as notas mais altas. Reservado e de poucas palavras, ele quase nunca interage com seus colegas. Do Chel, um colega de classe, rechonchudo e excessivamente sociável, tenta repetidamente iniciar uma conversa, mas apenas consegue irritar Young Han. Kim Chi-yeol, percebendo o incômodo de Young Han, pede que Do Chel o deixe em paz. Kim Chi-yeol também é um jovem calado e dedicado aos estudos, embora guarde um sentimento secreto pela garota mais admirada da escola, Nara. Enquanto isso, na Coreia do Sul, uma das enigmáticas esferas subitamente despenca do céu e atinge o solo, provocando uma onda de choque que alarma o governo e as forças militares. Tropas são mobilizadas ao redor do local do impacto, aguardando instruções. Cientistas conduzem análises e chegam à conclusão de que as misteriosas esferas alienígenas, quando um general chega ao local, decide testar pessoalmente a teoria dos cientistas. Primeiro dispara um fuzil contra a esfera, mas o projétil é absorvido sem causar qualquer impacto visível. Irritado, ele intensifica a ofensiva e utiliza um lança-granadas. Assim que a cortina de fumaça se dissipa, sua escolha se prova um erro fatal. A esfera púrpura sofre uma mutação e contra-ataca. Na Sunen High, a rotina dos alunos segue aparentemente inalterada. A maior preocupação da turma é um colega com um cheiro desagradável, apelidado de névoa, que perturba a aula sem constrangimento ao soltar flatulências. O caos se instala quando os estudantes correm para abrir as janelas em busca de ar. A professora Srta. Park intervém para restabelecer a disciplina e direcionar a atenção para os resultados do exame mais recente. Ela reforça a importância de manter o foco nos testes que se aproximam. O que parecia um dia comum toma um rumo inesperado quando a diretoria da escola convoca urgentemente os professores para uma reunião. Kim Chi-yeol tenta seguir a Srta. Park para escutar a conversa escondido, mas não tem sucesso. Pouco tempo depois, a professora retorna à sala e liga a televisão. Uma transmissão ao vivo exibe o ministro da Defesa da Coreia do Sul dirigindo-se à população para anunciar uma invasão alienígena, convocando uma mobilização nacional em grande escala. O exército sul-coreano enfrenta dificuldades para conter as forças inimigas e iniciou o alistamento de jovens, incluindo estudantes do último ano do ensino médio. Os alunos são obrigados a assinar um termo de compromisso para um treinamento militar compulsório de 4 semanas. Durante esse período, devem permanecer na escola, seguir rigorosamente as normas do exército e aprender a manusear armamentos para combater os hostis. A Srta. Park evita responder às perguntas e sai da sala apressadamente, lutando para conter as lágrimas. Os exames de ingresso na universidade são oficialmente cancelados. Que concluírem o treinamento militar poderão obter pontos extras para facilitar a admissão no ensino superior. Mensagens de amigos que estudam em outras instituições confirmam que
medidas semelhantes estão sendo aplicadas em todo o país. Tu-ha, o intimidador da escola, aproveita a oportunidade para provocar Young-han. No entanto, para surpresa de todos, Young-han responde com uma réplica incisiva. O desentendimento rapidamente se intensifica em uma briga, forçando os colegas a intervir para separá-los. A tensão no ambiente é palpável, mas de repente tudo é interrompido pela visão de caminhões do exército invadem o pátio da escola. Kim Chi-yeol é o único a demonstrar um apoio verdadeiro a Young-han, esforçando-se para criar um vínculo de amizade com ele. Naquela noite, os estudantes retornam para suas casas para debater o contrato militar com seus familiares. Alguns pais insistem que seus filhos assinem o documento. Young-han sabe que não tem alternativa. Determinado a estudar em Seul, ele precisa agarrar qualquer oportunidade. Outros responsáveis, no entanto, estão tomados pela apreensão, despedindo-se de seus filhos com olhos marejados. Para alguns, como a mãe de Tu-ha, o treinamento é visto como um meio de disciplinar o filho. Ela se recusa a deixá-lo escapar. Na manhã seguinte, os alunos chegam à escola carregando suas bagagens, preparados para enfrentar um mês de confinamento. Apesar da incerteza, um inesperado sentimento de união surge, pois todos assinaram o contrato, assegurando que ninguém fosse deixado para trás. Logo, são apresentados ao comandante de seu esquadrão, o tenente Lee Chan-ho, e a sua equipe de sargentos. O tenente Lee assume a responsabilidade pelo treinamento dos jovens do 3º Esquadrão e pela distribuição de suas tarefas. Ao solicitar que Young-han registre em um diário os detalhes das instruções e atividades, ele prontamente recusa. No entanto, em poucos instantes, ele se arrepende da decisão, pois o tenente revela que a tarefa concederá pontos extras nos exames de ingresso. Kim Chi-yeol, que acaba ficando com a incumbência, incentiva Young-han a reconsiderar, lembrando-o de que essa pode ser uma oportunidade valiosa para melhorar sua pontuação. Após a primeira instrução detalhada, os estudantes são realocados para dormitórios, que nada mais são do que antigas salas de aula de uma escola fundamental. A falta de disciplina persiste, atraindo reprimendas severas dos sargentos. Em seguida, os recrutas recebem fuzis de combate, porém sem carregadores municiados para evitar acidentes. São obrigados a portar as armas durante todo o dia, tornando-se rapidamente um desafio exaustivo. O tenente reforça a necessidade de respeitar o armamento, submetendo os alunos a treinamentos intensos, deixando muitos deles quase incapazes de retornar aos alojamentos ao anoitecer. Mais tarde, um vídeo começa a se espalhar pela internet, exibindo militares abatendo animais. Du-cha percebe que esse é o primeiro indício de uma guerra iminente, pois as forças armadas provavelmente temem que os animais selvagens nos alojamentos. Young-han informa ao tenente sobre um celular que não foi entregue, resultando na sua apreensão. Isso gera mais um atrito com Tu-ha. O tenente intervém na situação, aplicando uma punição a ambos. Os estudantes acabam se envolvendo em mais um confronto, mas Kim Chi-yeol intervém para apartar a briga. Nesse momento, outra esfera roxa despenca do céu, destruindo parte da instituição. Subitamente, a esfera se abre, revelando-se como uma criatura colossal em formato de estrela do mar. Sem qualquer aviso, o monstro ataca Young-han com seus tentáculos, envolvendo e absorvendo o estudante sob os olhares horrorizados de seus colegas. Kim Chi-yeol tenta intervir, mas o tenente aparece a tempo de empurrá-lo para um local seguro. A criatura gelatinosa retorna à sua forma esférica, mantendo Young-han aprisionado em seu interior. O tenente percebe que não há mais como salvá-lo. A senhorita Park fica devastada com o ocorrido, mas entende que os alunos estão ainda mais abalados, tendo escapado por pouco de um desastre. O tenente solicita que ela mantenha o incidente em sigilo para evitar pânico entre os estudantes. Assumindo essa responsabilidade, a professora suplica aos jovens que não revelem o que aconteceu. No caminho de volta, um agressor ameaça o aluno com o melhor desempenho na classe. Assim que retornam, Kim Chi-yeol e Tu-ha ocultam os fatos dos demais, alegando que Young-han sofreu ferimentos e foi mandado para casa mais cedo. Enquanto encara a perda de um estudante, o tenente pondera sobre os eventos recentes. Ele se recorda de estar no campo de treinamento quando a primeira esfera caiu. Após ser atingida por um foguete, transformou-se em uma criatura similar a uma estrela do mar e atacou brutalmente os soldados. Na manhã seguinte, relatos confirmam que diversas esferas começaram a despencar por toda a Coreia do Sul.
desencadeando o caos e dando início a uma guerra. A alta cúpula militar decide acelerar o treinamento dos estudantes, acreditando que eles precisarão lutar para garantir a sobrevivência da humanidade. Embora o Tenente Lee questione a eficácia desse plano, ele compreende que não há outra alternativa. Os invasores são incrivelmente poderosos. O Tenente Lee dá início a um treinamento exaustivo, submetendo os estudantes a percursos desafiadores e ensinando-os a manusear seus fuzis com exatidão. Durante os exercícios, eles precisam equilibrar uma pequena pedra na extremidade do cano da arma para aprimorar sua estabilidade. No início, ninguém consegue cumprir a tarefa. Posteriormente, os alunos aprendem a montar e desmontar seus armamentos, mas até mesmo essa atividade se mostra um grande obstáculo. O nível de preparo deles é alarmantemente insuficiente. No entanto, o Tenente Lee continua confiando em seus recrutas. Após semanas de treino intenso, os estudantes finalmente começam a demonstrar progresso, completando os circuitos de obstáculos com mais rapidez. Em uma noite qualquer, Tu-ha surpreende Kim Chi-yeol, ameaçando-o para garantir que ele permaneça em silêncio sobre o destino de Young-han. Kim Chi-yeol consegue fugir e se esconde em uma sala de aula vazia. Depois que Tu-ha se afasta, ele retorna cautelosamente ao alojamento, mas, no caminho, se depara com uma criatura monstruosa. Ele desperta subitamente, percebendo que tudo não passava de um pesadelo. Sentindo a necessidade de espairecer, Kim Chi-yeol sai para tomar um pouco de ar. Kim Chi-yeol encontra Nara sentada sozinha em uma das salas de aula. Ela lamenta a perda dos colegas que desapareceram, sem saber a realidade. Eles não foram transferidos, mas sim vítimas da criatura. O que ela ignora é que os militares capturaram o monstro e o confinaram em uma estrutura metálica. Na manhã seguinte, o tenente promove uma disputa, onde cada estudante precisa montar e desmontar sua arma dentro de 1 minuto. Todos conseguem completar a tarefa, exceto uma garota. Ela se empenha para não decepcionar os colegas, mas falha repetidamente devido à sua lentidão e dificuldade de concentração. O tenente ordena que continue praticando até conseguir dentro do tempo determinado. Como resultado, os alunos acabam aguardando até o anoitecer, famintos e irritados. Muitos começam a responsabilizá-la, mas alguns a defendem, lembrando que qualquer um poderia estar em sua posição. Eles reforçam a importância de se manterem unidos. No amanhecer seguinte, os estudantes partem para seu primeiro treinamento real de tiro, utilizando munição de verdade. Durante o trajeto, até o campo de tiro, cruzam uma cidade completamente abandonada, sem entender o paradeiro da população. O exército não os informa que 99% da humanidade foi dizimada por milhares de alienígenas que despencaram do céu, para evitar espalhar o pânico entre os jovens. Ao chegarem ao campo de treinamento, os alunos disparam suas primeiras balas, mas nem todos obtêm bons resultados. O tenente analisa o desempenho e fornece orientações úteis, prometendo pontos extras na próxima tentativa. E Nara é a única a acertar o alvo bem no centro. Sua destreza impressiona a todos, principalmente Kim Chi-yeol. No retorno para a escola, o comboio militar é interrompido e os estudantes recebem a ordem de esperar. Eles notam diversos impactos de bala ao redor e logo compreendem que um intenso combate ocorreu ali. Enquanto o tenente Lee e o sargento Kim descobrem uma esfera alienígena, 2 alunos decidem fugir. Eles correm até a loja mais próxima com a intenção de roubar comida, água e dinheiro, sem perceber o risco que estão correndo. Quando a Senior Salsita Park e alguns estudantes notam que os garotos desapareceram, partem imediatamente em busca deles. Pouco tempo depois, a líder da turma encontra uma arma caída no chão e imagina que alguém pode tê-la deixado para trás, até perceber um detalhe macabro. A Senhorita Park avança para avaliar a área e avista centenas de criaturas alienígenas semelhantes a pequenas estrelas do mar. Movendo-se rapidamente com seus tentáculos, elas atacam qualquer um que cruze seu caminho. Percebendo o perigo, a Senhorita Park dispara contra os monstros para tentar proteger os jovens, mas rapidamente se torna mais uma vítima das criaturas. Diversos soldados tentam resguardar os estudantes, mas os monstros são velozes e implacáveis. Eles atacam sem hesitação, exterminando os militares instantaneamente e deixando os alunos indefesos. Em pânico, os estudantes correm para se esconder dentro de um supermercado próximo. Eles acabam se separando em pequenos grupos, mas logo, encurralado, o sargento Kim consegue salvar alguns estudantes ao exterminar os invasores alienígenas na região. O tenente Lee segue o mesmo exemplo, possibilitando que 2 dos grupos se unam. Entretanto, ao notar que conseguiram resgatar apenas
Um número reduzido de alunos. Outras 3 garotas também tentam escapar, mas os soldados não conseguem protegê-las. Uma das jovens trai suas companheiras, trancando-se dentro de um automóvel. As outras encontram refúgio em uma pequena sala, mas logo são cercadas pelos monstros que estão prestes a estilhaçar o vidro. Os rapazes que buscaram abrigo no mercado escutam disparos do lado de fora, sem noção do que está acontecendo. Quando tentam sair do prédio, encontram uma criatura alienígena de porte pequeno, mas não a consideram uma ameaça. A princípio, acham o monstro engraçado e começam a interagir com ele, até que a criatura os ataca, forçados a reagir, eventualmente trancando o ser dentro de uma geladeira, onde ele é rapidamente neutralizado. Enquanto isso, outro grupo de estudantes se esconde em um estacionamento subterrâneo. Eles tentam se reunir com os outros sobreviventes, mas são emboscados pelos alienígenas no caminho. Separados, o Tenente Lee resgata as garotas presas no edifício de vidro, mas se coloca em grande perigo. Felizmente, a habilidosa atiradora Nara chega a tempo e elimina uma pequena criatura. Logo, todos os estudantes e os soldados remanescentes se juntam para vasculhar a área e garantir que está segura. Ao ouvirem ruídos próximos, acreditam que sejam mais alienígenas e tentam atraí-los. O Tenente Lee arremessa um capacete na direção do barulho, apenas para perceber que são alunos perdidos. Uma das jovens dispara instintivamente e quase acerta seus companheiros, mais uma vez, provando que não está apta para esse combate. Algum tempo depois, os sobreviventes retornam à base de treinamento, chocando os demais com sua aparência exausta. Os outros estudantes não fazem ideia do que aconteceu. O Tenente Lee percebe que não pode abandonar os alunos, mesmo tendo a alternativa de ser transferido para outro local. De volta à sala de aula, muitos decidem desistir do treinamento militar e retornar para suas casas. O Tenente Lee pede calma e os recorda de que assinaram um contrato, o que significa que agora fazem parte do exército e não podem simplesmente abandonar a escola. Ainda assim, os debates aumentam, pois vários querem fugir e reencontrar seus familiares, embora nem todos acreditem que essa seja a decisão mais sensata. Após longas discussões, eles redigem um abaixo-assinado coletivo, mas o Tenente Lee rasga o documento, proibindo qualquer tentativa de deserção. Durante a noite, o treinamento prossegue, mas se torna progressivamente mais árduo, levando muitos alunos a desistirem. O tenente observa o desespero e as lágrimas dos jovens, mas sabe que não há outra alternativa. Em uma reunião com a liderança, ele presencia os laboratórios onde os cientistas tentam criar armamentos eficazes. Apenas um tipo específico de munição consegue aniquilar os alienígenas, mas sua eficácia se limita às criaturas menores. Os monstros de maior porte são imunes aos tiros convencionais. Então a decisão é investir no desenvolvimento de uma nova arma. Naquela noite, os estudantes decidem verificar a veracidade da informação por conta própria e arquitetam uma fuga coletiva. 4 jovens tentam escapar da escola, usando Du Shao como distração. Apesar de todos os esforços, os soldados os capturam. O Tenente Lee relembra a todos que agora são militares. A turma se revolta e alerta os demais estudantes sobre o conflito, que ocorre além dos muros da escola. Em pouco tempo, tentam organizar uma fuga em massa, mas tudo sai do controle quando novas esferas roxas começam a despencar do céu. O campus é tomado por milhares de criaturas, e os soldados fazem o impossível para defender os estudantes. Usam todo o arsenal disponível, mas a quantidade de inimigos é esmagadora. Como resultado, dezenas de soldados e alunos perdem a vida, enquanto os sobreviventes buscam abrigo dentro da escola. O comandante tenta escapar, mas seu veículo capota, tornando-o um alvo fácil para os monstros. Diante da impossibilidade de permanecer no local, o Tenente Lee e o Sargento Kim ordenam que os alunos se armem. Separados em 2 grupos, tentam alcançar os caminhões para se deslocarem para uma área mais segura. O primeiro caminhão consegue partir, mas o Sargento Kim fica para trás enfrentando os alienígenas sozinho. O Tenente Lee tenta resgatar o segundo grupo, mas percebe que uma das garotas caiu e fraturou a perna. Ele tenta ajudá-la, mas já é tarde demais. Os monstros a alcançam e a devoram. Vendo que não há mais nada a ser feito, o Sargento Kim se junta ao grupo e insiste para que o tenente priorize a segurança dos demais. Após uma luta violenta,
Apenas 2 pequenos grupos de estudantes conseguem deixar a escola. O Tenente Lee fica profundamente abalado pela perda de tantos jovens, pelos quais se sentia responsável. A cidade inteira está em ruínas, e centenas de esferas continuam caindo na terra, destruindo tudo em seu caminho. Diante da escassez de combatentes, o governo toma uma decisão drástica: recrutar adolescentes para enfrentar a ameaça extraterrestre.